que que eu acho que o teste de unidade nesse caso, ou o teste de integração, eles provavelmente não ajudariam no caso da órbita de Marte aí. Quando a gente faz um teste desse tipo, lembra que esses testes eles são voltados para os devs. Então, quem vai criar esse teste, quem vai criar o roteiro desses testes, são os devs. E o dev, provavelmente, ele ia testar pensando naquilo que ele entendeu e não naquilo que deveria ser. Essa é uma das causas que gera testes viciados dentro do seu sistema. Por isso que muita gente fala que mas o dev não pode testar o próprio código. Apesar de eu achar que isso é um absurdo, mas muita gente se baseia nessa ideia aqui para dizer que o dev não deveria testar. Porque quando o dev vai criar o seu teste, ele cria o teste imaginando aquilo que ele entendeu. Então, nesse caso aí, a gente tinha ali um sistema métrico e um sistema imperial, né? Duas unidades de medida diferentes, usando a mesma base numérica ali, que são os algarismos romanos, né? 1, 2, 3, 100, 200, 300. Só que eles tinham um significado diferente. Esse significado, ele é atribuído por quem desenvolve. Então, quando o dev desenvolve, ele desenvolve pensando naquilo que ele entendeu. Se ele acha que para ele é um sistema métrico, isso é uma questão cultural até, tá? A gente pensa, tá falando aqui de um caso muito grande, né? Uma coisa, um negócio que explodiu numa missão espacial. Mas isso acontece todo dia com você também. Quando você trabalha com datas, por exemplo, você não espera receber a data em outro formato que não seja dia, barra mês, barra ano. Né? Com duas casas numéricas ali, né? 0, 1, 10, 15, 20. Você espera receber nesse formato, porque é o formato que é do Brasil. Se você vai para os Estados Unidos, os devs de lá, eles pensam diferente. Eles imaginam que vão receber a data no formato mês, barra dia, barra ano. Porque esse é o formato que eles usam. A mesma coisa acontece com valores. Quando você usa valores numéricos, lá, valores grana, lá nos Estados Unidos, o separador decimal é o ponto e o separador de milhares é a vírgula. Aqui no Brasil é diferente. A gente usa ao contrário, né? O separador decimal, vírgula, e o separador de milhar, ponto. Com certeza, se você trabalha na área já há pelo menos 1 ano, 2 anos, você já passou por algum aperto desse tipo. Um número que vem num formato string, você tem que dar um double.parse lá, e o parse falha porque ele engole as casas decimais. É super normal isso acontecer. É a mesma coisa que aconteceu com eles, só que em proporções diferentes. O dev que estava na base, ele tinha na cabeça que o sistema é métrico, ele está pensando em quilômetros. O sistema que está na nave, o dev que fez a nave lá, ele pensava em sistema imperial. Então, é só uma questão de cultura. Os dois devs estavam pensando a mesma coisa, só que com culturas diferentes. E essa que é a grande questão. Se o dev faz um teste de unidade ou um teste de integração, ele vai fazer pensando naquilo que ele imagina e não naquilo que deveria ser.